seguir é uma videoaula apresentada pela servidora Núbia Michela Clementino da Silva como material de estudos do IFPE para fins de atividades remotas no período de pandemia do Covid-19. Seu uso, sua cópia e ou sua divulgação em parte ou no todo por quaisquer meios existentes somente poderá ser realizado mediante autorização expressa da servidora e do IFPE. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Olá, seres que brilham! E aí, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa segunda parte da aula que trata sobre estratificação social. Na aula anterior, você viu as sociedades divididas em castas e sociedades divididas em estamentos. Agora chegou a vez de pensar em sociedades capitalistas, as sociedades divididas em classes sociais. Vamos nessa? Momentinho para a gente recordar, vamos lá, presta atenção, vamos lembrar aqui o conceito de estratificação social. Para a sociologia, a estratificação significa a existência de desigualdades estruturadas em diferentes grupos de pessoas. Lembrem-se que esse é um conceito muito importante para nós. Por quê, professora? Por quê? Bom, a sociologia ela parte do pressuposto de que a sociedade é composta de conjunto de relações sociais e não de indivíduos. Então, isso significa que a sociologia ela não tem interesse na vida de Maria, na vida de João, mas ela tem interesse na forma como essas pessoas se relacionam com tudo que faz parte da sociedade. Lembrem-se sempre daquilo que eu falo. Todo sujeito tem um contexto. Então, interessa para a sociologia observar como um indivíduo, um grupo, uma classe, um extrato, só tem sentido sociológico se pensados dentro da estrutura geral da qual fazem parte. Tá certo? Então não vamos errar. Oi, olha um ponto importante agora na nossa aula. A gente vai entrar de verdade para pensar a sociedade capitalista, essa sociedade que é representada nessa estratificação por classes sociais. Só que a gente vai perceber que para nós, sociólogos, esse debate ele acontece desde o século XIX. Ali os nossos três porquinhos, o Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber, já pensaram sobre isso a partir da questão da divisão social do trabalho e entre outros elementos. Um detalhe é que agora eu vou reapresentar as ideias principais. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esses três autores, dá uma olhada no vídeo, no nosso canal, porque eu fiz videoaulas para cada um deles, onde eu abordo com mais calma algumas concepções importantes a respeito da divisão social do trabalho, a respeito da sociedade capitalista e das suas teorias que tocam na dimensão da classe social. Agora eu vou fazer um breve resumo. Vamos começar agora por Émile Durkheim. Beleza? Lembrem-se que aqui eu vou destacar coisas que eu não destaquei na videoaula que trata sobre ele. Então é importante você voltar lá para entender como ele pensava a estrutura da sua sociologia. Um ponto é que, para Durkheim, a sociedade é algo sui generis, quer dizer, algo que é peculiar, que tem as suas próprias características. Então, a sociedade ela vai além de você pensar a soma dos indivíduos. É preciso entender o conjunto desses indivíduos em relação. Logo, você deve lembrar que Durkheim via a sociedade como um organismo vivo, onde cada coisa tinha sua função. E, claro, havia lá, dentro dessa sociedade, as suas regras e normas e padrões. E essas normas, regras, padrões determinavam as condutas individuais. Então, o sujeito agia a partir dessa força que era exterior a ele. E quando ele vai nomear o que é fato social, eu coloco bem isso, né? O fato social tem três coisas. Ele é exterior ao indivíduo, quando ele nasce, está tudo já lá posto, a cultura, essas normas, essas práticas. Ele é generalizante porque todo mundo compartilha dessas regras e desses padrões sociais dentro da cultura da qual se faz parte, e ele existe uma correção, existe uma força, né, para que você se encaixe. Então, para Durkheim, quando ele está pensando nas sociedades, ele acredita que existe duas formas de socialização que ele está chamando em termos de solidariedade, que é a mecânica
e a solidariedade orgânica. Vamos ver aqui. A solidariedade mecânica são aquelas que se remetem às primeiras sociedades, que eram sociedades não capitalistas. Nessa sociedade havia um baixo nível de divisão do trabalho. Mais uma vez, é importante você voltar na aulinha de Durkheim para entender esse debate todo aqui. Vamos seguindo. O elo, aquilo que une os indivíduos nesse tipo de solidariedade é a consciência coletiva, onde você tem crenças e valores que são mais rígidos, certo? Para Durkheim, a nossa sociedade capitalista, ela estaria sendo regida por um tipo de solidariedade que é chamada de orgânica, que desenvolveu-se devido ao crescimento da divisão do trabalho, onde as pessoas cada vez mais vão se especializando, vão se diferenciando e encontrando a sua função social dentro desse todo. Então, para o Durkheim, cada indivíduo possui uma interdependência que é funcional. E isso é que faz a coesão social. Professora, eu não entendi nada. Então, volta lá na aula que eu falei do Durkheim para entender mais, com mais calma. Aqui eu vou explicar apenas isso, que o mecânico precisa do padeiro, o padeiro precisa do psicólogo. Então, o Durkheim acredita que quanto mais houver essa divisão social do trabalho, vai garantir que haja uma coesão social. Então, a sociedade seria dividida em grupos funcionais ou profissionais, e isso falando de sociedades capitalistas, tá certo? Então, para Durkheim, as classes sociais são pensadas com base nessa fundamentação funcional. Ele acreditava que capitalistas e trabalhadores se diferenciam na medida em que cumprem funções ou papéis diferentes e contribui para o desenvolvimento da divisão social do trabalho. Então, Durkheim tem uma visão conservadora, né? E ele acredita que é importante que se tenha capitalistas, como é importante que tenha trabalhadores. E claro que não, os excessos deveriam ser tirados, né? Deveriam ser polidos a partir de algumas instituições. Então, está lá na videoaula também que eu trato sobre isso. Certo? Mais informações vocês podem pegar no livro de Sociologia. E aqui uma figura para ilustrar essa tal de interdependência em que cada um cumpre a sua função social dentro da sociedade. Vamos ver a visão de Karl Marx, ou para alguns o tio Carlinhos. Karl Marx é um dos maiores críticos da sociedade capitalista. Ele entendia que essa sociedade se dividia em duas classes. Vou pegar aqui uma imagem para ilustrar. De um lado estariam os proletários, ou a classe trabalhadora, que é formada por essas pessoas que não detêm os meios de produzir. Essas pessoas aqui estão produzindo alguma coisa. A fábrica não é delas, essas instalações, as ferramentas não é delas, elas apenas vendem a força de trabalho. Então, essas pessoas estariam na mesma classe social. Do outro lado, o Karl Marx acreditava que havia os capitalistas e ou também chamados burgueses. Essa imagem aqui é só para ilustrar, tá, gente? O burguês, o capitalista, é justamente aquele que detém os meios de produzir. A fábrica é dele, as ferramentas são deles, e ele paga aos funcionários para que eles executem determinadas atividades. E o lucro, é claro, fica todo com ele, né? O Karl Marx era um crítico dessa sociedade capitalista que formava relações desiguais. Então, em resumo, para o Karl Marx, a classe social é um grupo de pessoas que estão situadas da mesma maneira em relação aos meios de produção. Beleza? Na dúvida, assista a videoaula que eu já abordei sobre ele. Então, de um lado, vai ter os que possuem os meios de produção e do outro, os que não possuem. O que é um outro ponto importante para a gente finalizar é que para o Karl Marx, a sociedade ela vai se organizar com base nos interesses das classes dominantes. Então, os nossos estilos de vida, a nossa forma de conduzir ou de vivenciar essa sociedade é mais uma situação de, vamos dizer assim, de
subjugada em relação aos valores que não são nossos, pois quem mandaria na nossa sociedade é a classe dominante. Então, para o sociólogo, é preciso compreender como as classes são definidas por suas lutas. O sociólogo ele vai ter um interesse em entender nessa expressão estrutural que há entre o capital e o trabalho. Então, quando ele compreende a relação de antagonismo entre as duas classes e de contradição, ou seja, como a classe operária se relaciona com a classe burguesa ou capitalista, ele vai entender os processos de apropriação econômica e também de dominação, que recai, claro, na dimensão política também. Então, o Karl Marx é um crítico da sociedade capitalista e é preciso ser estudado com mais cautela e para que se entenda melhor a própria dialética do seu método. Chegamos à visão do Max Weber. Esse também que tem um posicionamento totalmente distinto dos dois anteriores. Vejam, para o Max Weber, a sociedade se assenta em 3 dimensões: econômica, a quantidade de riqueza, posses e renda que as pessoas possuem; essa dimensão social, que é o status ou prestígio que as pessoas ou os grupos têm, seja na profissão, seja no estilo de vida; e a dimensão política, que é a quantidade de poder que as pessoas ou os grupos detêm nas relações de dominação em uma sociedade. Então, nessa abordagem multidimensional, para o Weber, os indivíduos eles podem se situar na escala de estratificação de modo diferente nessas 3 dimensões. Exemplo, o indivíduo ele pode ter riqueza, mas não possuir honra ou prestígio. É um exemplo dos emergentes, que são essas pessoas que ficaram ricas há pouco tempo e muitas vezes elas não conseguem entrar em determinados espaços que as famílias tradicionais mandam. Então há ali até um conflito. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho o poder, eu não tenho o prestígio que aquela pessoa da família tradicional acaba tendo e monopolizando. Então o Weber faz a gente pensar nessa dimensão de poder. Ele inaugura uma corrente distinta da corrente do Karl Marx, não é mesmo? Já que para ele essa classe social ela deve ser pensada mais em termos de uma situação de classe. Vamos entender. Bom, o Weber ele vê que as pessoas estão numa mesma classe se elas tiverem idênticas oportunidades de vida, as quais estão fundadas na posse de bens, renda e na posição ocupada no mercado de trabalho. Esses elementos definem para o Weber uma situação de classe, a qual é caracterizada pelas possibilidades que os indivíduos possuem de monopolizar ou não as oportunidades em seu favor. Veja que ele não está fazendo uma relação entre ter mais ou ter os meios de produzir ou não ter os meios de produzir. O que ele coloca é que na nossa sociedade existem outros elementos que vão formar esses estamentos, e isso gira também nessa dimensão do poder. Então preste atenção. Para o Weber, é claro que ele também não destaca que ter a propriedade numa sociedade capitalista é um fator importante. E o outro ponto é que o tipo de serviço ofertado ao mercado vai enquadrar você em uma classe. Então, assim, os profissionais eles são classificados em grupos diferentes e alguns grupos têm mais prestígios do que o outro. Então, aqui nessa imagem a gente tem um médico e do outro lado um faxineiro. Bom dia, né? O faxineiro pergunta: bom dia, doutor, posso varrer sua sala? Então, veja que aqui é uma relação desigual. E para que você entenda a classe que você faz parte, é preciso reconhecer quais são as oportunidades que você possui, quais são os graus de prestígio ou de status que você possui dentro dessa determinada sociedade. O pesquisador, o sociólogo, ele vai tentar entender como se dá essas relações dentro da estrutura, o modo como as ordens sociais vão influenciar essa distribuição do poder, seja ele econômico ou qualquer outro, é importante para o sociólogo, porque para ele a estrutura social não está organizada apenas no nível econômico.
Tá certo? Então, o prestígio de determinadas profissões, os símbolos, os status utilizados em determinadas sociedades, em determinadas camadas sociais, tais como pertencer a um clube, a morar em um bairro sofisticado ou não. Isso conta muito. Então, o Weber ele quer que o pesquisador consiga compreender outros elementos para além da dimensão econômica. Professor, é muita teoria, eu não dou conta, fico nervosa. Calma, por favor, seres que brilham, prestem atenção. O que esses autores chamam a atenção da gente é que na sociedade capitalista há divisões. E né, ao pensar nessa sociedade de classe, a gente está visualizando que nem todas as pessoas possuem as mesmas condições de oportunidade ou vivem do mesmo modo, ou seja, há desigualdade social. Por que essa desigualdade ocorre? E como ela é caracterizada e estudada, a gente está vendo isso aqui durante o curso de Sociologia. Agora a gente vai observar como essa ideia de classe aparece de uma maneira geral na mídia. Alguns textos abordam a sociedade de classe, a sociedade capitalista, que é a nossa, falando em camadas sociais, especificamente em 3 camadas: a classe alta, classe média e classe baixa. Estas podem ser subdivididas. Inclusive, a sociedade brasileira apresenta mais de 3 camadas. Né? O IBGE classifica de uma outra forma. Isso será tema de uma próxima aula nossa. Agora vamos ver aqui um pouco como é que você costuma ler em algumas comunicações quando fala da classe baixa. Lá vai estar dizendo assim, que o poder aquisitivo é muito baixo. E com sacrifícios, essa classe tenta suprir as suas necessidades básicas de alimentação, saúde e vestuário. O acesso à cultura praticamente é restrito para essa classe. E os empregos destinados à classe baixa, lembrando que os empregos são hierarquizados, vocês vão ver que as pessoas que têm os empregos mal pagos estão aqui, não é? O que dificulta também é que essas pessoas normalmente tendem a ter uma baixa escolaridade. Então, a maioria das pessoas nessa configuração, elas têm baixa escolaridade, não possuem qualificação profissional e por esses motivos os salários seriam mais baixos e é difícil até alterar o status social para melhor, pois um dos mecanismos numa sociedade capitalista em que fala sobre essa mobilidade social, essa capacidade de uma classe sair de um lugar para chegar a um outro ponto, seria a instrução escolar. Isso é claro. A nossa sociedade capitalista coloca no indivíduo a ideia de que o fato dele não ter as mesmas oportunidades é culpa exclusiva dele. E aqui tem uma charge muito interessante, curiosa para a gente analisar, né? Esse carinha aqui que ascendeu socialmente, ele está eliminando a possibilidade dos outros também subirem. É uma ironia, serve aí para vocês refletirem sobre a situação de classe. Uma outra classe colocada é a classe média. A classe média, ela tem um padrão de vida bom, digno e consegue suprir as suas necessidades básicas. Inclusive, ela vai ter acesso a lazer e até à cultura. Como ela tem uma situação econômica melhor, normalmente elas têm que ter uma formação universitária, o que vai possibilitar ter uma mão de obra qualificada e, consequentemente, uma maior inserção no mercado de trabalho, levando a ter uns salários melhores. A última classe, né, que aqui tem uma figura para ilustrar, são pessoas consumindo aí no shopping center, né, a classe média que faz de tudo para ter um padrão de consumo até maior do que realmente tem um poder aquisitivo. Depois nós vamos fazer uma crítica sobre isso e vamos chegar agora na classe alta. A classe alta, bom, ela não possui dificuldades nenhuma para suprir as suas necessidades básicas e possui condições de desfrutar de todo tipo de lazer e cultura, né? Ela é formada por grandes empresários, industriais, famílias tradicionais e ricas. E aqui também hoje a gente sabe que pessoas que estão envolvidas com o capital financeiro e que lucra muito, né? Mais uma figurinha para ilustrar.
dessa vez mostrando aqui uma divisão entre a classe alta, que ficaria aqui no topo, a média e a classe baixa lá bem na base da pirâmide. Beleza? Então, lembrando que numa próxima aula vocês vão entender melhor a configuração de classes na sociedade brasileira. Aqui é só uma pincelada para que vocês possam ler alguns textos e compreender do que se trata quando se fala de sociedade de classe de uma maneira mais ampla, sem se referir aos 3 sociólogos que citamos anteriormente. E aí, seres que brilham, chegamos ao final da nossa videoaula. Lembrem-se que ela é apenas introdutória, afinal é pouco tempo para abordar tantas questões. Portanto, as desigualdades sociais, elas também podem ser pensadas em termos de gênero, como eu falei no início da aula, em termos de racismo, em termos de etnia, de diferenças religiosas. Ou seja, eu faço um convite para vocês pensarem sobre as desigualdades sociais existentes na sociedade brasileira, mas também explorar um pouco o olhar sobre as diversas sociedades que o mundo contempla. Tá certo? Ao longo desse curso, eu ainda vou tocar sobre as desigualdades sociais. Eu espero que vocês possam ter curiosidade para entender esses processos de estratificação, ok? Aqui estão as referências da nossa aula. Missão cumprida por hoje. Namastê, brilhem e até o nosso próximo encontro.